Bom dia, turma. Dando sequência ao nosso estudo aí de ligações entre átomos, hoje a gente vai finalizar esse assunto nessa aula com o estudo de ligações metálicas, tá? Então vamos lá. Pessoal, então é importante nós frisarmos sempre. Quantas são as ligações entre átomos que tem? São 4. A ligação iônica, que é metal, esse grupo aqui, que se liga a esse, a não metal, tá? Ligação covalente, que é a ligação do elétron livre desses átomos com esses átomos mesmo. Então, a ligação entre não metais, só que do elétron livre. Ligação coordenada, ou chamada ligação dativa, também ligações entre não metais, tá? Entre esses compostos aqui, só que a coordenada é com o par eletrônico, tudo bem? E a ligação metálica, que é o objeto do nosso estudo de hoje. Bom, a utilização dos metais pela humanidade modificou profundamente a sociedade. Com a era dos metais, armas, ferramentas e utensílios tornaram-se mais eficientes, resistentes e sofisticados. No entanto, para a fabricação desses materiais era essencial o conhecimento do uso do fogo, pois havia necessidade do aquecimento do metal para moldá-lo. Lembrando, né, que metais eles têm altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Tá? Daí ele mostra aqui na apostila que além do Brasil ser um grande explorador de metais, como o minério de ferro, o mercado de trabalho para o engenheiro metalúrgico vem crescendo em função dos grandes investimentos no setor petrolífero e nas indústrias naval e automobilística. Daí aqui, a principal característica dos metais é ter baixo valor de energia de ionização. Vocês lembram lá que o metal ele tem tendência a doar elétron? Isso que vai ser importante aqui. Isto é, o núcleo exerce pequena atração nos seus elétrons mais externos, naqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo, né? Lá na valência. Assim, os elétrons de valência são atraídos por todos os núcleos dos átomos envolvidos na ligação metálica, movimentando-se com facilidade de um lado para outro. O resultado desse movimento contínuo de elétrons é conhecido como nuvem eletrônica. Tá, o que ele quis dizer? Como, né, pessoal, os metais eles têm tendência a perder elétron, então como que vai ocorrer essa ligação? Quando você junta vários átomos de metais próximos a si, esses elétrons eles tendem a sair dessa valência. Só que quando sai, ele forma um núcleo, uma ilha positiva, tá? E esse elétron, ao mesmo tempo que os outros átomos vão perdendo também esses elétrons, né, que ele tem tendência a doar, que ele tem baixa energia de ionização, é fácil dele ionizar, né? Com pouca energia você ioniza ele, ou seja, com uma reação química aí com baixa energia você pode moldar ele. Esses elétrons eles vão sair da camada de valência e vai formar um núcleo positivo lá. Só que esses elétrons aqui, eles vão ser atraídos por esse núcleo, aí vai estabilizar, vai perder porque é fraco, né? Então esses elétrons eles ficam flutuando entre esses átomos, entre essas ilhas positivas. Esses elétrons aqui, eles são chamados de nuvem eletrônica, tá? Forma uma nuvem de elétrons. Tanto é, né, turma, que o metal ele é ótimo condutor de eletricidade devido à presença desses compostos, desses elétrons livres. Por exemplo, se você colocar um fio, né, ligado a uma fonte de energia, uma fonte de luz, colocar no metal e você pegar no metal, você vai sentir essa corrente de elétrons, você vai sentir a corrente elétrica. Né? Imagine vocês aqui que claro, se eu pego no metal eu não sinto a corrente elétrica porque esses elétrons eles estão desorganizados. Mas vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. Eu dou uma carga positiva aqui no metal e uma negativa aqui. O que vai acontecer? Para a positiva, vai migrar todos os elétrons. Então, vai ter uma corrente de elétrons em sentido do polo positivo. E daí, claro, você vai sentir essa corrente elétrica na forma de choque. Tá? Por isso que eles são bons condutores de eletricidade, porque né, esses elétrons livres facilitam a condutibilidade elétrica no corpo do material. Diferente de molécula. Vocês lembram lá que molécula ele aprisiona os elétrons?
Então eles não borracha é utilizada como isolante, né? Polímero, os polímeros lá que são isolantes, né? Formados de carbono e hidrogênio, derivados do petróleo, porque eles aprisionam os elétrons, né? Eles querem elétrons para se estabilizar. Aqui não. No metal, quando você liga dois átomos de metais ou mais, eles têm tendência a perder esses elétrons e esses elétrons ficam livres. Por meio dessa nuvem se justifica algumas das propriedades dos metais, como ductibilidade e a maleabilidade. Ductibilidade é a capacidade de transformar em fio, né? Fio de cobre para conduzir corrente elétrica. E a maleabilidade é a capacidade de formar lâminas, né? Lâmina de alumínio para fazer calha, por exemplo. Tá? Então, isso, né, faz com que eles sejam... Algumas das propriedades estão relacionadas a essa questão dos elétrons livres. Além de condutores de calor e eletricidade, dúcteis e maleáveis, os metais apresentam as seguintes características. Tem brilho característico, ouro, né, um brilho dourado, chumbo é um brilho acinzentado, o alumínio é um brilho prateado, eles têm brilho característico, os elementos, e em geral eles vão possuir elevados pontos de fusão e elevados pontos de ebulição. Outra coisa que é importante nós estudarmos aqui são as ligas metálicas. A maioria dos materiais metálicos utilizados diariamente são ligas metálicas, pois eles têm outros elementos misturados ao metal principal. As moedas que circulam atualmente no Brasil são exemplos. Por exemplo, são ligas monetárias cuja composição, em geral, é de cobre e de níquel. Tá? Então você tem a moeda de 5 centavos é feita de aço, que é uma liga de ferro e carbono, e cobre. Então, aço e cobre, né, moedas de 5 centavos. 10 a 25 centavos é ferro e carbono. É aço, né, que é liga de ferro e carbono, mais estanho e cobre. Tá? Então, aqui está a composição, para vocês olharem lá na apostila, lá em ligas metálicas. Então aqui, né, tem essa tabela aqui para vocês verem, o ouro 18 quilates é 75% ouro e uma mistura de prata e cobre, né, meio a meio, então forma ouro 18 quilates. É importante para dureza e resistência à oxidação, tá? É muito utilizado na fabricação de joias. O ouro, ele é um dos metais mais densos que tem, mas é um dos metais mais maleáveis. Então o ouro puro, ele é difícil de você fazer, por exemplo, aliança, brinco, porque ele é muito mole, ele é muito maleável. E qualquer batida numa joia, por exemplo, né, de ouro, ela vai entortar. Então, por isso que se utiliza o ouro 18 quilates, porque daí ele ganha resistência à oxidação, né, não enferruja, e ele aumenta a sua dureza. Aqui tem outros, tá, pessoal? Então é importante vocês olharem todos aí na apostila de vocês, porque os exercícios vão cobrar isso aí, tá? O bronze, ó, é uma mistura de 90% de cobre e 10% de estanho. O latão é de quase 70% de cobre e mais ou menos 30% de zinco. E daí ele fala aqui para que serve, né? O bronze é fácil de ser montado, engrenagens, decoração, moedas. O latão, flexível, boa aparência em tubos, torneiras, decorações, então tem toda a importância aqui da liga metálica. Então, aço, né, que é ferro e carbono, e tem traços de outros elementos. O aço inox, aço, cromo e níquel. O ouro 18 quilates, o bronze. Isso aqui é tudo liga metálica. É mistura de átomos diferentes de metais. Ok? Daí tem a característica e a aplicação. Sempre é importante lembrar dessa característica aqui, né? Da formação dessa nuvem de elétrons aqui. Né? Eu coloquei outra imagem aqui para vocês verificarem melhor. Então formam os núcleos positivos e esses elétrons, eles não ficam no átomo, porque é baixa energia de ionização, então é muito fácil dele se deslocar, né? Por esse espaço aqui interatômico. Então esses elétrons eles vão estar se deslocando, eles são elétrons livres. Se você fornecer uma carga aqui, esses elétrons vão em direção da carga para anular, tá? E daí forma a corrente elétrica. Mesma coisa a temperatura, né? Você fornece energia, a agitação
elétrica aqui vai aumentando, né? O que favorece o transporte de energia. Então, são bons condutores de energia os metais.